Bom dia, meu irmão. Boa tarde, boa noite. Onde quer que você estiver que esteja visualizando esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Sou o pastor Adão do Nascimento, missionário do Senhor Jesus enviado pela DIG aqui na Bolívia. Meus irmãos, nós saímos para o campo missionário no dia 27 de julho de 1987, depois de um Comadig, naqueles dias de grande avivamento da ADIG. Eu fui primeiramente para Cochabamba, cheguei em Cochabamba no dia 2 de agosto, de maneira que estamos no campo missionário, já vamos para 38 anos, tendo uma passagem pelo Uruguai do ano de 93. Depois de 93, 94, 95, voltamos de novo para a Bolívia, mas dessa vez para a cidade de Santa Cruz. O testemunho de hoje, a experiência de hoje, tem que ver com a nossa segunda volta para o campo missionário. Meus irmãos, eu sou uma pessoa que amo muito livros. Eu sou proibido de entrar em livraria quando vou ao Brasil, porque raramente saio sem livro, sem alguma bíblia, sem algum dicionário. Eu gosto muito de livro. Trabalhei na livraria durante muitos anos. E então, sempre quando viajamos, temos aquele monte de malas. Livros, as louças, serviços da irmã Tomás, a roupa. E em 95 estávamos voltando para o campo missionário com pouco dinheiro. Viemos por terra até Corumbá, cruzamos a fronteira e dentro da Bolívia a passagem naquela época de avião era mais barato. Assim que compramos a passagem de avião da fronteira para Santa Cruz. E nós tínhamos mais ou menos 10 malas, sem contar umas 2 mochilas. E as malas eram muito pesadas. Eu tinha certeza que eu estava com excesso de bagagem. Os irmãos de Corumbá, a Assembleia de Corumbá, para quem enviamos um abraço muito grande, pastor João Martins, é uma igreja missionária que sempre recebe os missionários, e eles, com a caminhonete da igreja, cruzaram a fronteira conosco, levando as nossas malas, e ficamos do outro lado. Eles voltaram para Corumbá, e eu fiquei aí, fazendo a fila para o check-in. Eu digo: Senhor amado, o que eu vou fazer com tanta mala, tanta bagagem? Eu tinha certeza. As crianças eram pequenas, a Berenice e Cária eram pequenas, de maneira que a irmã Tomásia cuidava das crianças e eu cuidava as malas, e arrastando de um em um, até chegar no check-in. Bem à minha frente tinha um senhor. Ele estava com um garotinho, deveria ter mais ou menos 14 ou 15 anos esse garoto. O garoto levava apenas uma mochila. E ele estava à minha frente. Eles avançavam, eu ia logo atrás deles, levando as minhas malas. Eram 10 ou 12 malas. Levando as malas pesadas, irmãos. Eu que tenho problema de coluna, sofria, né, quando tinha que carregar aquela mala toda. Hoje as crianças já não são crianças, cada um leva a sua bagagem. E quando estava chegando o meu momento, eu estava atrás daquele senhor, sem saber como é que eu ia fazer, porque o dinheiro não ia alcançar, não sei o que eu ia fazer para pagar o excesso de bagagem. Eu escutei quando a moça do check-in, do aeroporto, aí, disse para ele assim: moço, a sua bagagem. E ele falou assim para ela: só tem aqui essa mochila. Mas vocês são 2 passageiros, vocês têm direito a levar mais quilo, que 40, não sei quantos quilos entre os 2. Ele disse: não tem problema não. Os quilos que estão sobrando, eu passo para o cidadão que está aqui atrás, porque eu estou vendo que ele está com muita mala. Me cumprimentou, não sei o nome dele, não sei o nome do filho dele, e foi embora. Quando eu passei as malas, que fui pesando, deu exatamente o que ele tinha deixado para mim, e eu viajei sem pagar nada. É assim que Deus faz quando eu chamo os missionários. Agora, a outra experiência que eu tenho, quero contar juntamente com essa é da provisão de Deus. A outra é como ser sensível à voz de Deus para não se meter em problemas. Esse testemunho vem de um pastor lá do Mato Grosso. Ele costumava passar as fazendas e evangelizar. Todos os dias ele evangelizava. Mas os irmãos sabem que nós, os brasileiros, os obreiros, temos o costume de usar paletó e gravata. 40 graus, não, estamos de paletó e gravata. Ele sempre ia de terno. Tomava o carro dele, ia de terno, e evangelizar toda aquela área de Mato Grosso, aquelas fazendas, lá para dentro. Começou a fazer culto ali entre os trabalhadores, e teve alguns dos terratenentes, os homens de terra, que não gostou do pastor. Ele não sabia de nada. E eles prepararam para ele uma cilada para matá-lo. No dia que ele foi para fazer esse culto sem saber que a vida dele corria perigo, ele teve uma inspiração. Para que ir de terno? Vou de terno não. Vou de terno não. Vai não, bem, não, vou de terno não. Aí ele foi,
tirou o terno, botou um chapéu de palha mais grande que esse aqui, maior que esse que eu tenho na minha cabeça aqui, e tomou uma caminhonete, foi no outro carro, não foi no carro dele, foi numa caminhonete aí da igreja, aquele chapéu na cabeça, e foi, passou, fez o culto, voltou. Dias depois procuraram ele: pastor, o senhor está vivo por milagre. Ele: como assim? O pessoal lá quer matar o senhor, contrataram um pistoleiro para te matar. Que isso? É. O cidadão lá contratou o pistoleiro, deu para ele toda a descrição do senhor: um homem alto, branco, estava sempre de terno, num carrinho, assim, e o camarada ficou na estrada, na porteira, porque quando ele chegava na estrada, ele tinha que descer do carro, abrir a porteira para passar. E ficou lá esperando o senhor. Só que desceu um camarada de chapéu, não estava de tênis e gravata, não tinha Bíblia, não, deixou um camarada de chapéu, abriu a porteira, passou e ficou esperando, o camarada voltou. E o senhor nunca apareceu. Eles: rapaz, Jesus, era eu. Ainda bem que eu não fui de terno. Já aconteceu com você coisa parecida? Deus tocar no teu espírito para você fazer uma coisa que você não estava acostumado a fazer, e você fez e se deu bem, ou você não fez e se deu mal? Compartilhe conosco aí, compartilhe com a gente aí, coloque aí nos comentários se você já teve experiência como essa. Então tivemos aqui um Deus de provisão. O missionário não tinha dinheiro para pagar o excesso, Deus colocou um homem no meu caminho. O pastor que estava ameaçado de morte, não sabia que ia morrer, mas pela inspiração do Senhor, obedecendo à voz do Senhor, ele trocou de roupa, deixou o terno, colocou um chapéu de palha e não morreu. É assim que Deus faz. Que a experiência de hoje possa servir para edificar a tua vida e a vida da tua família. Não deixe de compartilhar o vídeo. Quero agradecer imensamente a todos, irmãos. Agradeço de coração, porque os vídeos estão sendo compartilhados aí pelo Facebook. Alguns estão indo lá no YouTube fazer inscrição. Deus abençoe os irmãos. Vamos evangelizar. Os irmãos estão ajudando o missionário a divulgar a palavra do Senhor. Deus seja com todos. Será até amanhã, se Deus quiser.